Olá, então, bem-vindos a este terceiro encontro deste percurso sobre o livro do Apocalipse. Estamos na presença de Deus, ficamos na presença de Deus, pedimos à Imaculada que nos faça percorrer este caminho na busca do encontro com Jesus, no dom da fé. Bom, hoje vou fazer uma modalidade um pouco diferente, mas começo por nos colocar perante o excerto do Apocalipse que me proponho comentar. Então, vou a Apocalipse, primeiro capítulo, onde estamos, o versículo 1 até ao versículo 16. Eu, João, que sou vosso irmão e companheiro na perseguição, no reino e na constância cristã, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, o Espírito arrebatou-me e ouvi atrás de mim uma voz potente como de trombeta, que dizia: o que vais ver, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e de Laodiceia. Voltei para ver de quem era a voz que me falava, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros vi alguém com aparência humana. Estava vestido com uma túnica comprida até aos pés e cingido com um cinto de ouro em torno do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como a brancura da lã e da neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés assemelhavam-se ao bronze incandescente numa forja, e a sua voz era como o rumor das águas caudalosas. Então, o excerto do capítulo 1 que estou aqui a apresentar, a comentar, vou fazê-lo em dois momentos. Hoje, no momento mais ilustrado, com a colaboração de algumas imagens, e depois, no próximo encontro, pegando mais no texto. Então, no dia de hoje, queria aproveitar fundamentalmente para percorrer aqui esta ilustração desta perícope, desta passagem, com a ajuda de 3 artistas. Antes de mais, Alberto Dürer, portanto, no seu comentário ao Apocalipse do final do século XV, o Códice de Facundus, um comentário ao Beato de Liébana de 1047, e depois também uma pintura no final do século XVI, começo do século XVII, de El Greco, sobre a visão de Patmos. Então, aí vamos nós. O que se trata é de recorrer a esta expressão de catequese, que é também a arte sacra, é um sermão, é um ilustre sermão, é uma meditação sobre a palavra de Deus que passa à pintura. Com efeito, o Apocalipse foi um livro fundamental para toda a arte da Idade Média. As catedrais, os capitéis, talvez ainda de sobremodo os grandes vitrais, os grandes vitrais com cenas do Apocalipse extravasam toda a arte da Idade Média, e portanto será impossível, por exemplo, aproximarmos das grandes catedrais ou dos grandes capitéis da Idade Média, antes de mais também dos tímpanos, com as cenas do juízo final, com as cenas da apresentação de Jesus como Pantocrátor, como Todo-Poderoso, com os 4 animais do livro do Apocalipse. Então, enfim, por toda a parte o Apocalipse surge na arte sacra da Idade Média. Ora bem, é óbvio que a arte não se limita a ser catequese, não se limita a ser sermão. É óbvio que a arte tem, antes de mais, é arte, portanto recorre às capacidades, à excepcionalidade e à genialidade dos seus artistas, mas então o que aqui também está em causa é entrar no significado e no sentido da arte. Bom, com efeito, algumas das coisas que encontramos neste texto são expressas de um modo maravilhoso na arte. Começo por Alberto Dürer, nesta visão dos 7 candelabros do Apocalipse que encontrávamos na leitura que acabei de fazer. Portanto, o ancião encontra-se
João vê, o João o vidente vê alguém que passeia no meio de candelabros, e é esta visão dos candelabros que encontramos então em Dürer, nesta ilustração de 1498. Percebe-se pelo estilo, não é aqui o propósito, percebe-se pelo estilo que o desenho é muito o final da Idade Média, é um gótico, há aqui qualquer coisa ainda de gótico, já também há na aproximação, na grande proximidade da Renascença, dentro do movimento do qual se encontra Dürer. Ora bem, o que me interessa sublinhar é que esta ilustração é pobre, para a minha sensibilidade, do ponto de vista simbólico. É bastante direta, não traz consigo, senão diria uma parte descritiva, narrativa muito direta, muito numa relação muito óbvia com o texto. Então, isto também para dizer que, às vezes, quando temos uma visão demasiadamente, diria, funcional, ou quando temos uma visão demasiadamente materialista das coisas, não lhes entramos no sentido. Ainda neste mesmo sentido, tenho aqui uma frase da Agostina Bessa Luís a propósito destas ilustrações do Dürer. Há um livro publicado por Agostina que comenta o Apocalipse de Dürer, e ela faz esta afirmação, que o livro do Apocalipse, considerada obra de circunstância, destinada a afirmar os valores anunciados por Cristo. Então é extremamente também interessante como é que uma mulher muito inteligente, muito culta, muito sagaz, muito capaz de ironizar a ignorância dos outros, faz uma afirmação que me parece também muito pobre, muito incompleta, de quem não reza o texto, de quem não entra no significado do texto. Então, se o Apocalipse é uma obra de circunstância, sim, é uma obra que foi escrita na circunstância da perseguição da Igreja, ali nos finais do primeiro século. Agora, o tema fundamental que a Agostina coloca diria, a maneira como a Agostina coloca, esventra o Apocalipse da sua força e da sua profundidade. A saber, que o Apocalipse estava destinado a afirmar os valores cristãos afirmados por Cristo. E não, o Apocalipse não é uma afirmação dos valores cristãos, é uma celebração de Cristo. O que o Apocalipse faz não é indicar a ética de Cristo, os princípios de Cristo. O que o Apocalipse faz é celebrar o dom que Jesus faz de si mesmo. Então, este dom que é feito à Igreja e que é reconhecido pelos crentes. Este dom que Jesus faz à Igreja e que passa pela mediação do sacerdócio, também permite dizer assim, para ser devidamente recebido. Então João é um sacerdote que recebe o dom de Jesus, muito mais do que receber as indicações do que é que se deve fazer ou não deve fazer por Jesus. O que encontramos no Apocalipse é o dom de Jesus mesmo. Neste mesmo sentido, passo para o comentário do Apocalipse de Liébana. Então, ali em meados do século VIII, no norte de Espanha, na norte do reino, dos reinos de Leão, ainda não há Espanha, em conflito com o arcebispo de Toledo, um homem que vive em Liébana e que faz um famoso comentário ao livro do Apocalipse, chamado o Beato de Liébana. A Igreja reconhece a sua beatitude. Então este homem faz este comentário ao livro do Apocalipse, que vai ter um sucesso muito grande na Alta Idade Média, até chegarmos ao século XIII. Reconhecem-se pouco menos de 30, ainda existem cerca de 30 comentários nos mais diferentes lugares, Manchester, Berlim, na Biblioteca Nacional de Espanha, na Biblioteca Morgan em Nova Iorque, em Lisboa, na Biblioteca de Arte Antiga, na Biblioteca Nacional, o Códice de Lourvão. Enfim, são tudo textos
que partem do mesmo comentário do Beato e que depois, em cada convento onde eram transcritos, onde eram passados no scriptorium, esses comentários eram ilustrados pelos monges do respectivo mosteiro. Alguns comentários existem sem serem ilustrados, mas enfim, é um livro de grande sucesso. E o grande sucesso deste livro não tem que ver, como se pode reparar, no que nos poderá parecer a ingenuidade infantil do desenho. O desenho parece-nos poderia ser saído de uma criança da catequese. Eu diria que isso é uma leitura do nosso preconceito. Quando nos aproximamos deste desenho com atenção, então reparamos que todo ele está cheio de uma densidade de catequese e de uma densidade de contemplação muito grande. Bom, então neste primeiro slide o que vemos é a aparição, é a visão de João, como já foi lido. No primeiro dia da semana, enquanto João está em contemplação, eis que ele vê o Filho do Homem. Há aqui uma ambiguidade nesta imagem propositada, é que poder-nos aparecer o regresso do Filho do Homem contemplado por João no Apocalipse, ou poderá ser exatamente o oposto, poderá ser parecido com a ascensão. É o Senhor que se afasta para o céu, é o Senhor que regressa na visão de João. Há aqui um propósito de dizer que aquele que ascendeu aos céus é aquele que regressa na liturgia. A ascensão encerra o ciclo da vida do Senhor na face da terra. A liturgia traz-nos a presença do Senhor na força da sua vida, do seu poder, do seu amor. Lembrar com São Leão Magro que quando Jesus ascende aos céus, a força do seu corpo fica para nós nos sacramentos, de algum modo fica para nós a ser celebrada na liturgia. Então o que vemos no nível inferior do desenho são os apóstolos a despedirem-se de Jesus na ascensão, ou são os apóstolos a receberem Jesus na visão. Com efeito, curiosamente, a figura não traz só a visão de João, traz a Igreja a acolher a visita do Filho do Homem. Bom, ele vem envolvido numa nuvem escura. São João da Cruz sabia que essa nuvem escura, ele vem envolvido numa nuvem do mistério, vem vestido de vermelho, é o cordeiro que foi imolado, do seu pescoço sai uma estola que vai até ao seu braço, e portanto parece querer dizer que passa pelo seu coração. Os comentadores dizem que representará o coração despassado de Jesus, onde olhar para aquilo que despassaram, e portanto deste coração despassado, desta vida despassada, então escorre este mistério de Deus connosco. Ele traz numa mão o livro, traz este livro que a Igreja celebra na liturgia, em que na liturgia a Igreja recebe a sua palavra de vida, e portanto é ele que se apresenta aos homens para trazer então o dom do seu mistério. Eis que ao domingo, no primeiro dia da semana, eis que então nos encontramos com o dom que Jesus faz de si mesmo. A segunda imagem, vemos em mais pormenor esta mesma visão, que se percebe melhor a estola que sai que passa do pescoço do Senhor, passa pelo seu coração, e então é derramada sobre o mistério. Vê-se a grande expressividade destas figuras, que são então figuras contempladas pelos 4 anjos que hão de ter relevo na travessia do Apocalipse. Bom,
A próxima imagem que apresento é também então desta mesma cena, aqui mais concretizada, quando João recebe a revelação. Então o anjo tem na mão um livro e estende a sua mão direita para João, que inclina a cabeça em sinal de reverência. A mão do anjo na horizontal está em paralelo com a mão de João na horizontal. O que o anjo oferece, João recebe-o, e portanto a mão aberta é a oferenda que vem do céu, a mão aberta é o dom recebido. Percebe-se que se trata de receber um livro. O desenho mostra dois retângulos, como quer dizer, duas páginas do livro recebidas por João. Bom, do lado direito da imagem vemos uma igreja, como as encontramos ainda em Espanha, algumas igrejas visigóticas, também em Portugal temos uma outra, Lourosa, Balsemão, tanto percebe-se este arco em ferradura, que para a tradição ficou sendo como o arco dos mouros. Acontece que já os cristãos na península faziam estes arcos antes de chegarem os mouros. Bom, então o que vemos aqui assim é uma bela ilustração do que é a revelação. A igreja no andar inferior tem umas cortinas que se abrem, mas no entanto a cor que preponderante é uma cor escura, não há a evidência da luz. As letras que estão por cima das cortinas não as consegui decifrar, mas enfim, o que é absolutamente convencional e que vai estar na tradição cristã é esta apresentação das cortinas como qualquer coisa que está destinado a ser aberto. A revelação é o tirar deste véu, é o abrir deste véu, para que venha a nós a luz do alto. Então, o grande contraste nesta imagem é o contraste entre a luz do alto. Há uma igreja, há um nível superior da igreja, representado no arco que vemos como um arco superior, uma nave superior da igreja, ela sim cheia da luz dourada, cheia da luz do céu. A igreja que na economia presente, que no mundo presente, que na circunstância presente, então participa deste mistério de luz e desta opacidade que é da nossa própria condição. Sabemos o essencial na opacidade da nossa travessia no mundo. Há um triângulo superior que será, dizem também os comentadores, será uma alusão à Trindade Santíssima. O triângulo seria então uma alusão à fé cristã da identidade, da igual divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, contra o que era a heresia adocionista de quem considerava que Jesus era apenas um filho adotado por Deus para ser investido de poderes que Deus lhe concedia. Era essa a heresia do arcebispo de Toledo, e é contra ela que se vai bater o Beato de Liémana. Bom, avanço ainda para uma terceira imagem que também comenta o que acabamos de ouvir. Se repararem, trata-se da mesma visão. O apóstolo cai no dia de domingo, cai aos pés do Senhor que ele vê vir, aos pés do Filho do Homem. Tem de uma maneira que não será propriamente muito esplendorosa a representação dos candelabros, dos 7 candelabros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que estão pendurados. É curioso, portanto, não era uma arte sumptuosa. Estas candeias que estão no alto,
que tem relevo e significado nesta passagem, voltaremos a isso. Bom, da mesma maneira vê-se as 7 estrelas, a plenitude do Espírito. Há uma luz que é dada à Igreja na sua liturgia. Esta luz faz-nos receber o dom do Espírito. Então, na liturgia, adoramos Cristo, que está presente, oferecendo-se aos homens para ser adorado na própria liturgia. Então, o que vemos aqui assim é Cristo ter os cabelos brancos. Diz-se que é uma ilustração dos batizados, daqueles que foram batizados e que foram revestidos da candura de Cristo. Em torno de Cristo está um sol, não sei se consegue perceber na reprodução, mas está um sol, portanto Cristo é o sol da ressurreição, o sol que todos os dias ressuscita, o sol que representa Jesus. Jesus é o verdadeiro sol que ilumina o mundo. Da sua palavra sai uma espada, a sua palavra é uma espada de fogo, não sei se conseguem também perceber bem, mas tem aqui assim uma língua de fogo, que é a sua palavra, que vem com a força do céu, para nos trazer a força de Deus. Bom, relevante também é que o Senhor manda o vidente escrever as cartas às 7 igrejas, então que estão aqui assim nomeadas, estes 7 arcos representam as 7 igrejas. As 7 igrejas para o Apocalipse quer dizer então a unidade católica da Igreja. O número 7 é um número de plenitude, já falei sobre isso na vez passada, é uma alusão, e portanto este número de plenitude, o número 7, que representa o dom do Senhor feito à totalidade da Igreja. Bom, agora aqui um salto grande também para esta visão que acontece na Ilha de Patmos. Pode-se ver aqui assim a ilha de Patmos numa representação no mapa contemporâneo. A ilha está deslocada de terra, parece que haveria uma hipótese de fazer aqui assim também a ilha estar num ângulo de um triângulo, e portanto ser o lugar de onde idealmente se poderia ter visão das 7 igrejas do cimo da ilha. João poderia ter a visão de conjunto das 7 igrejas em relação para as quais vai escrever as 7 cartas. Agora, esta comparência da ilha de Patmos no texto do Apocalipse é bastante curiosa, também pelo seu caráter único. Ele diz que se encontrava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que é que isto quer dizer? Passo para a imagem seguinte, de uma maneira um pouco ousada. Há muito tempo que trago comigo esta compreensão de que a ilha de Patmos é a própria Virgem Maria. A ilha é uma pessoa. João vai para a ilha por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Isto poderá ter um entendimento, que é um entendimento clássico. João vai para a ilha para anunciar a palavra de Deus, para colocar por escrito a palavra de Deus, da sua visão, e para dar testemunho de Jesus. Agora, quando se quer dar testemunho de Jesus, a pessoa não se isola no que a palavra ilha pode ter consigo. E se era para anunciar a palavra de Deus, porque é que ele vai para a ilha? Porque é que ele não vai para uma grande cidade? A ilha, de alguma maneira, identifica uma realidade, eu diria, que tem o seu isolamento próprio, que tem a sua inacessibilidade ou que tem a sua dificuldade de acesso. A ilha é um lugar, de alguma maneira, reservado. Então, quando João diz que vai para a ilha de Patmos, é a única comparência desta palavra na Escritura, é a única vez que aparece a palavra Patmos na Escritura, e é uma palavra, então, que não tem mais eco na Escritura, senão aqui sim, é uma comparência única. De algum modo, também me parece como é única a realidade da Virgem, da Imaculada, daquela que foi desde o seio materno concebida sem mácula do pecado original.
a realidade única da Virgem, a realidade única de Maria, que penso que poderá estar associado a este lugar único, de uma experiência única, de encontro com a palavra e com o testemunho de Jesus. Ele foi a Patmos para dar testemunho de Jesus ou para receber testemunho de Jesus? É uma pergunta. Ele foi a Patmos para anunciar a palavra ou para receber a palavra? Então, de alguma maneira, Patmos poderá ser este lugar pessoa. João vai a Maria para receber de Maria uma compreensão do mistério, para receber de Maria uma profundidade do mistério que só lhe é dado perto de Maria. De algum modo, Maria é então o mistério da Imaculada Conceição. Junto de Maria temos um conhecimento de coração a coração com Jesus, temos um conhecimento do mistério do Senhor, temos uma possibilidade de acolher o segredo do Senhor, que então a Divina Providência reservou desde o seio materno para a Virgem. Com efeito, então, parece-me ter muita razão El Greco na representação que faz esta pintura bastante misteriosa, eu permito-me dizer mística, visionária, esta pintura que está no Museu de Santa Cruz, em Toledo, onde o próprio autor, El Greco, fala o título da pintura é Visão da Imaculada em Patmos, Visão de João em Patmos. Se formos ao texto, no Apocalipse não há exatamente o capítulo 12 do Apocalipse, alguma vez hei de lá chegar para comentá-lo, o capítulo 12, onde João vê o combate do dragão e da mulher, não é exatamente, não é uma página que corresponda exatamente à Imaculada Conceição, ao que nós pensamos sobre a Imaculada Conceição. Não é uma página sobre a concepção virginal de Maria no seio de Santana. De igual modo, também se torna relevante que nesta pintura João não coloca as 12 estrelas de Apocalipse 12, as 12 estrelas que contornam a cabeça da mulher que está para ser mãe, representando que ela também traz consigo toda a memória das 12 tribos de Israel, toda a promessa feita a Israel. Então, o que parece-me extremamente interessante é que nesta visão de Patmos, o que é a visão de Patmos para João? A visão de Patmos é a visão de Nossa Senhora. Patmos é este lugar único, esta geografia única, é esta possibilidade única de, junto de Maria, conhecer o mistério de Deus. Parece muito difícil pensar que os cristãos da primeira geração tivessem deixado Nossa Senhora, por uma mera curiosidade humana, por uma mera natureza das coisas, como é que eles não se aproximariam de Maria para saber Jesus? Mas para além da curiosidade humana, como é que eles não reconheceriam que o Pai em Maria cumpre com um propósito único, com um desígnio único de revelação, de manifestação do seu propósito acerca da salvação dos homens, acerca do dom de Jesus. Então, ir junto de Maria é, como é óbvio, aprofundar o mistério de Cristo. Penso que é isso que encontramos nesta imagem. João vai a Patmos, para a minha sensibilidade, quer dizer, João vai junto de Maria para receber a comunicação do mistério, para entrar na aplicação do mistério. Então, muitas vezes se diz que João vai a Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo, no sentido ativo. João vai para ativar as suas competências, a escrever a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, dar testemunho de Cristo. Penso que num ponto de vista contemplativo, como encontramos em El Greco, em Patmos,
a João é-lhe dada uma luz sobre a palavra de Deus e sobre o testemunho de Cristo, que é única e que ele só encontra na Virgem Maria. Encerro este percurso em torno de algumas ilustrações de imagens que comentam o Apocalipse. No próximo encontro, pego no texto para o comentar numa perspectiva mais literal. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós.